Se ele vai tirar o povo do Egito para servir no monte, logo, o Monte Sinai, da península do Sinai, não é o verdadeiro monte. É a Bíblia que está falando. Aí você pergunta, mas irmão, você tem como provar isto? A minha resposta para você é lógica. Claro que eu tenho como provar isso para você. Até porque a Bíblia prova isso. Tá certo? Nós sabemos que quando Moisés matou um egípcio, naquela discussão entre os hebreus, e que ele chegou lá, que foi tentar apaziguar a situação, o que foi que o hebreu disse para ele? Queres fazer comigo ou conosco o que fizeste com o egípcio? O que foi que Moisés disse? Realmente acabei de crer que tudo foi revelado, que o que aconteceu não está mais encoberto, estão sabendo do que está acontecendo. Então ele fugiu dali. Fugiu para onde, irmão? Fugiu para Midian. Ele conheceu uma moça lá naquele tanque e ali conheceu seus pais, dali casou com aquela moça que passou a ser a sua esposa, e ele cuidava das ovelhas do sogro, que se chamava Jetro, e tirava elas da casa do sogro até o monte que fica em Midian, para dar de comer às ovelhas, porque naquele monte descia um rio e ali tinha pastos verdejantes. Ele atravessava todo aquele deserto para dar de comida àquelas ovelhas naquele monte. Ali elas se alimentavam. E ele passou 40 anos no deserto aprendendo a ser servo. Como? Cuidando de ovelha, levando até esse monte. Ou seja, o verdadeiro Monte Sinai Moisés conhecia há muito tempo. Há muito tempo. Desde a época em que ele cuidava das ovelhas do sogro. Ele conhecia o Monte Sinai, até porque era para lá que ele levava as ovelhas para comer. E muitos no caminho até xingavam ele, dizia: como é que você vai levar as ovelhas para um monte sagrado? Aquele monte é o monte de Deus. As pessoas daquela localidade tinham medo de chegar próximo àquele monte, porque elas temiam pela sua vida. Você está entendendo? O monte era famoso, era conhecido como um monte sagrado, o monte de Deus. Mas Moisés não temia, ele levava as ovelhas para lá. E ele passou 40 anos andando naquelas terras ali, em Midian. Ele sabia e sabe muito bem, conhecia muito bem aquela área. Ele conhecia muito bem aquela área. Entendeu, irmãos? Então, aqui a palavra de Deus diz que quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Para que esse povo fosse tirado do Egito, irmãos, era necessário que ele atravessasse não o Golfo de Suez, e sim o Golfo de Acaba. Tá certo? E nós vamos olhar aqui que no Golfo de Acaba, no caminho onde Deus colocou o seu povo para caminhar, chegaram a uma praia chamada Praia de Nueiba, que é esta praia aqui que eu vou mostrar a vocês, essa daqui. A Praia de Nueiba. Foi aqui onde mais ou menos mais de 2 milhões de pessoas se agruparam aqui para atravessar o mar. Ou seja, não sabiam ainda que iam atravessar, né? Mas quando eles se depararam ali naquela praia com o mar em sua frente, se desesperaram, é lógico. Mas foi o caminho em que Deus colocou eles. Não tinha como fugir nem para a direita, nem para a esquerda. Daqui dá para você ver. Deus montou uma estratégia tão perfeita e tão maravilhosa que não tinha como aquela multidão correr. Porque se corressem para trás, o exército de Faraó estava atrás. Para a esquerda ou para a direita não tinham como correr, porque só eram montanhas. Então eles não tinham escolha a não ser atravessar o mar.
Está dando para você entender agora o propósito de Deus na vida do homem? Como é que se diz que este monte que se diz ser chamado Monte Sinai, que fica na península do Sinai, pode ser chamado Monte Sagrado de Deus, se a palavra de Deus mostra que ele mandou sair de dentro do Egito, saísse do Egito para sacrificar ao Senhor? Ah, irmão, mas esta prova aí ainda não é muito satisfatória, não. Tudo bem, vamos chegar a uma prova mais concreta e que seja mais satisfatória para você. E olhe que eu estou citando a Bíblia, é a palavra de Deus, tá certo? Nós podemos ver aqui, irmãos, que o Golfo de Acaba, ele faz fronteira com a Arábia Saudita. E é lá na Arábia Saudita onde está o verdadeiro Monte Sinai. Há provas concretas disso. É na Arábia onde está o verdadeiro Monte Sinai. Este monte aqui, que está na península do Sinai, é uma grande mentira. E eu digo a você isso sem medo nenhum de errar. É uma grande mentira. Tá certo? Vamos lá em Deuteronômio. Abra a tua Bíblia aí. Vamos analisar na palavra de Deus, tá certo? Porque sempre é melhor. É isso? Capítulo 9 de Deuteronômio. Analisa comigo aí. E o versículo 21. 9 de Deuteronômio e o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Se você for analisar o Monte Sinai da península do Sinai, que ainda fica dentro do Egito, você não vai ver vestígio nenhum que aqui tinha um rio por ali descendo. Você não vai encontrar vestígio nenhum do altar do bezerro. Você não vai encontrar vestígio nenhum dos poços. Nada tem ali para comprovar que verdadeiramente aquele lugar é o verdadeiro Monte Sinai. Mas este versículo aqui que eu acabei de ler, em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 21, ele diz que o bezerro foi desfeito e todo o seu pó foi lançado sobre o rio. Foi lançado no rio, ou no ribeiro, que descia do monte. Tá certo, gente? Do monte. Mas como é que nós podemos comprovar isso? Bem, nesta imagem aqui, que é o verdadeiro Monte Sinai, este aqui, que fica na Arábia Saudita, e não no Egito, na península do Sinai, e dizem lá que é o Sinai, tá certo? Aqui você pode ver os vestígios, que havia vestígios de um rio descendo neste lugar. Esta área que vocês estão vendo aqui embaixo, ampla, toda essa amplidão aqui, foi onde o povo se acomodaram. Se nós formos mais um pouquinho à frente, aqui está o lugar, o altar do bezerro de ouro. Foi aqui onde eles fizeram o bezerro e colocaram neste lugar. E a coisa é tão tremenda e Deus é tão maravilhoso que nas pedras ainda estão lá desenhados alguns bezerros que os próprios hebreus desenharam na pedra. E ainda está lá conservada. Você pode ver que neste monte aqui ninguém sobe. Os árabes não permitem que ninguém suba neste monte. É
todo cercado, não há permissão para isso, não há permissão para tocar no altar do bezerro de ouro. Eles conservam, graças a Deus por isso, pelo fato deles conservar este lugar, porque é para comprovar que a palavra de Deus é a verdade. Os árabes, gente, não gostam que ninguém fique vasculhando suas terras à procura de coisas antigas. Eles não gostam disso, eles não admitem isso. E eu vou comprovar você mais na frente do estudo, tá certo? Vou comprovar isso para você. Eles não permitem, por este fato, está sendo preservada a área onde todo o povo de Deus se acomodaram e ali fizeram um bezerro de ouro, e ali Moisés subiu no monte, certo? Recebeu as tábuas da lei, tá certo? Onde tudo aconteceu. Ok, gente? Deus é tremendo. Ah, irmão, mas tem mais provas a respeito disso aí? Irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Vamos falar mais a respeito do Golfo de Suez e do Golfo de Acaba, tá certo? Aguenta um pouquinho aí. Abra a tua Bíblia aí em Gálatas. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito do assunto, certo? No livro de Gálatas, ok? No capítulo 4. Gálatas 4 e o verso 25. Vê aí comigo o que diz a palavra de Deus. Gálatas 4 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Que coisa maravilhosa! Você queria prova, querido? É prova que você queria? Você que vai, que talvez, você que está escutando, não sei, mas talvez você tivesse até ido já lá em Israel e de lá tomado um transporte para chegar ao Egito, naquela península do Sinai, e ali adorar e achar que aquele monte foi o monte onde Deus se manifestou na presença do seu povo. Se você já foi até lá, você perdeu tempo, perdeu dinheiro, tá certo? Tudo bem que você até conheceu, tirou algumas fotos de alguns lugares lá, tudo bem. Foi até compensatório por um lado. Mas na sua totalidade, a verdade, você foi ver um monte de mentira. Tá certo? Porque a palavra de Deus aqui é tremenda. Ora, esta Agar, tá certo? Que era o lugar onde Moisés tinha ido quando fugiu, desde que matou o egípcio, certo? Este lugar, esta Agar, é Sinai, um monte da Arábia. Ele não diz que é um monte do egípcio, é um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. É um monte da Arábia, querido, não é um monte do Egito. A palavra de Deus, ela deixa claro isso. Ela deixa claro isso aí. Quer você aceite ou não, mas está claro aqui. Tá certo? Está claro. A palavra de Deus é a verdade. E não tem como escapar de tudo isso. Não tem como escapar de tudo isso. Tá certo? Te convido a abrir a tua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 3 e o versículo 12. Ok? Êxodo 3 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Analisa aí comigo.